continuidade ao período aí da Baixa Idade Média, você tem aí um processo histórico e cultural chamado de renascimento cultural, renascença, movimento dos humanistas, como você queira chamar, que aí tem uma importância e um significado tremendos para o período que vem à frente, que é a Idade Moderna. Altera-se basicamente tudo por conta de um novo estilo de vida pautado nas ideias burguesas. Então veja só, o Renascimento ele começa da seguinte maneira: ele tem aí como características uma retomada da cultura greco-romana, a cultura clássica, por isso da característica do classicismo, que passa a ser então um modelo que essa galera vai seguir. As técnicas artísticas, portanto, não podem ser tão simples, tão simplórias como as do período medieval, que são a grande marca daquele momento pela falta, não de criatividade, mas principalmente pela falta de patrocinadores das obras de arte mesmo. Agora você tem uma conotação diferente com a presença do dinheiro burguês. O humanismo, que é a principal das marcas, que acaba tendo como consequência o antropocentrismo, que é colocar o homem como centro, como evidência das situações, deixando de lado, portanto, a ideia do teocentrismo de que Deus é o grande responsável por tudo. O homem é o dono da sua própria vida. O homem acaba se tornando o principal personagem desse momento, né? Além disso, tem o terrenalismo e o racionalismo casando-se com essa informação, que por conta disso você vai deixar de lado o mundo místico, espiritualista do período medieval, tá? O hedonismo, que é a valorização dos prazeres, tá? E nesse sentido, a arte se torna um instrumento de deleite e elevação do espírito, casando com a ideia hedônica, tá? E por fim, é o mundo individualista e burguês, o que acaba entrando em oposição, tá? Com o coletivismo medieval, tá? Para tudo isso aí é o território do espaço hoje geográfico da Itália. Na época, basicamente, território de domínio da Igreja, ao norte, territórios franceses da época, e ao sul aí, a região do Reino de Nápoles, ou das Duas Sicílias. Os motivos é que Gênova e Veneza controlavam o comércio na Baixa Idade Média. Resultado disso aí, onde tem riqueza vai ter artista, né? Por do mecenato, ricos burgueses, ricos membros da igreja que patrocinavam as obras de arte. Tá? Turcos otomanos invadem Constantinopla no século XV e, por conta disso, os fechamentos de portos para as mercadorias vindas de Constantinopla acontecem. Não apenas isto, sábios e eruditos do Império Bizantino, Império Romano do Oriente, acabam fugindo em direção à Itália. Resultado disso, levam consigo não apenas seus corpinhos, mas também a sua cultura, a sua tradição, a sua língua, a sua cultura linguística, a sua cultura literata e por aí vai, influenciando aí o novo patamar de cultura dentro da Itália. Aí, por fim, fontes de inspiração. A Itália, o território da Itália, desde a antiguidade, é fonte de inspiração por causa das obras de arte deixadas, legadas pelos romanos, pela arquitetura, pelas esculturas e por aí vai. Então serve como fonte de inspiração. Tá? Os humanistas do século XIV, que aí são aí os protagonistas desse movimento humanista, são Francesco Petrarca, considerado o primeiro de todos os humanistas, Giovanni Boccaccio, autor da obra Decameron, tá? Escrita durante o período da Peste Negra, tá? Dante Alighieri, autor de Comédia. Comédia esta que Giovanni Boccaccio acabou chamando de Divina, a Divina Comédia. Tá? Que é uma ironia, uma crítica à igreja e aos padrões medievais de cultura. Tá? Aí você tem os estilos de arquitetura. Primeiramente o românico, que é a marca do período da Alta Idade Média. Ainda, né, com aí a estrutura dos romanos, os arcos arredondados, né, conforme se pode ver na imagem. Tá? Além disso, as paredes grossas e espessas, que acabam levando à falta de luminosidade, e por isso não havia porquê de haver tantos detalhes nas pinturas. Tá? No período da Baixa Idade Média, com grana circulando, os burgueses acabam incentivando obras arquitetônicas bem maiores, que é o caso do estilo gótico. Tá? Aí a Catedral de Ulm, com mais de 120 metros de altura. Você tem os arcos em formato de ogiva, né? Mãos em formato de oração.
Você tem aí paredes mais finas e grandes janelas, grandes vitrais, vitrais coloridos, que são a grande marca do momento. Tá? Aí você tem, do pista, como exemplo, a cúpula da Catedral de Florença, realizada por Filippo Brunelleschi. Aqui é uma mistura de estilos arquitetônicos. Né? O que chama a atenção é a grandiosidade da obra. Né? Por vários e vários séculos, esta era a segunda ou terceira maior construção religiosa de todos os tempos. Né? Hoje não, mas na época. Tá? Dos principais artistas do Renascimento italiano, se tem a figura de Donatello, escultor. Davi, né? Uma das obras que primeiramente marca aí a nudez masculina frontal durante a Renascença. Dele, você tem Michelangelo, tá? O Macete das Tartarugas Ninja, né? O Michelangelo, de várias obras na escultura, por exemplo, Pietà, né? Pietà, com seus detalhes específicos, conforme, tá? Inclusive com a assinatura do próprio Michelangelo, tá? Você tem aqui o túmulo do Papa Júlio II, tá? Aqui Moisés, que é a escultura que Michelangelo acaba mais se orgulhando de ter feito, que é a imagem do próprio Júlio II, na verdade, tá? Você tem a estátua de Davi do Michelangelo, tá? Que é bem maior que a do Donatello. Você tem aí 5,17 metros, a do Donatello tem 2 metros. Né? Só para ter uma ideia do tamanho da imagem, tá aí. Tá? Além disso, você tem a pintura do teto da Capela Sistina, encomendada pelo Papa Júlio II, e que leva aí mais de 40 anos para ficar pronta. Tá? Você tem aí alguns detalhes, a criação do homem, você tem aqui os esboços preliminares, tá? Feitos pelo Michelangelo. Né? Aqui a imagem retratando um osso humano utilizado como exemplo para pintura ao lado. Aqui um coração formado a partir dele uma bolsa ou uma perna dobrada. Tá? Você tem aqui mais esboços das pinturas do Michelangelo. Aqui a cena da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Né? Você tem aqui o próprio teto da Capela Sistina. Aqui, vista de baixo. Tá? E aqui a cena do juízo final. Perfeito? Aqui a última escultura de Michelangelo. Ele tinha seus 85 anos quando terminou, que é a Pietà Rondanini, que hoje se localiza no Castelo Sforza, na Itália. Tá? Leonardo da Vinci, outro expoente aí do movimento renascentista, autor também de diversas obras, como A Dama e seu Arminho, né? A pintura da Virgem das Rochas, tá? Aqui a pintura dele e a pintura dos alunos dele, para você fazer a comparação e fazer um jogo dos 7 erros. Né? Aqui, ó, você tem a Mona Lisa com as suas sobrancelhas ausentes, o que dá a impressão dos olhos ficarem vagando, não estão. Você tem o sorriso enigmático da Mona Lisa, você tem as mãos relaxadas e a técnica de esfumato, uma técnica refinadíssima, requintadíssima de Leonardo para ser feita na obra. Aqui a genialidade não apenas dele, mas de outros artistas que usavam do número áureo, né? Que acaba dando o ar da impressão da perfeição por completo nas obras de arte. Né? Então não era no chute, não era dom, né? Era mais ou menos matemática. Tá? Ginevra de Bench, obra encomendada pelo marido da senhora que aparece na tela. A Santa Ceia, que toda avó tem, né? Na cozinha, na lavanderia e tudo mais, que é uma obra que é pautada principalmente é um afresco, é uma pintura na parede, que mostra aí a última ceia de Jesus com os seus apóstolos. Tá? Aqui os esboços feitos por Leonardo para chegar nessa obra. Por fim, você tem aqui a Lucrécia Borgia pintada, à sua direita, ela era filha do Papa Alexandre VI, e ao lado ali o deus Dioniso. Tá? Aqui alguns dos instrumentos inventados por Leonardo, um mecanismo de relógio, uma máquina de voar, o esboço de um cavalo, estudos de feto, né? Ele era também um apreciador dos estudos de anatomia, apesar de ser proibido isso pela igreja na época, o estudo de um crânio, dos dentes inclusive. Por fim, aí você vê o homem vitruviano, tá? O artista de grande valia, aí é o Sandro Botticelli, que nasceu em 1445, ele tem
mas não menos geniais. É o caso, por exemplo, do nascimento de Vênus, na qual você tem aí, ó, os detalhes, né? Você tem aqui as mãos e os pés, tá? As rosas sagradas de Vênus. Aqui as mãos e os pés cheios de contornos nítidos, né? Parece desenhado no lápis. Dedos longos e energia e tensão. Tá? Aqui você vê as ondas estilizadas em V, tá? Os caniços. Aí você tem o olhar longínquo da Vênus, perdido, apaixonado, né? Um nariz elegante, coisa, né, da pintura típica do Sandro Botticelli. Aqui outra obra dele, que é a Alegoria, tá? Somente com personagens da mitologia. Você tem aí, ó, Zéfiro, deus do vento, que persegue Clóris, deusa da flora, deusa das flores, tá? Flora, deusa das flores. Você tem aqui as três apontadas agora, né? Os três deuses, o Cupido acima, que atinge com as suas setas as três graças, a beleza, o desejo e a satisfação, tá aparecendo aqui, tá? Ali ao lado Mercúrio e no centro Vênus novamente, né? Agora nascida, esplendorosa e no centro da imagem, tá? Rafael Sanzio, para fechar aí das duas, autor de várias obras, em especial a Escola de Atenas, que dá origem àquela imagem clássica de Platão e Aristóteles no centro, Platão apontando para cima, fazendo referência ao mundo das ideias, e Aristóteles apontando para baixo, o mundo real, físico, material, o mundo sensível. Fora outros personagens que aparecem aí na pintura, como Alexandre, à esquerda, conversando com Sócrates, Michelangelo no primeiro plano aqui à frente. Não sei se aparece o mouse aqui, mas eu estou circulando aqui. Deixa eu circular com uma caneta aqui. Achei a caneta aqui. Pelo contrário, acabou expandindo, mas tudo bem. Na imagem você tem Michelangelo, entre outros personagens, aí, tanto da época como da mitologia. O Renascimento entra em decadência na Itália por conta das grandes navegações. O eixo comercial se desloca do Mediterrâneo para o Atlântico, e com isso, o dinheiro, lógico, que patrocinava os artistas, acaba migrando de um lugar para o outro. Resultado, os países que participam das grandes navegações é onde está o capital agora. Tá? Com isso, o comércio das cidades italianas entra em declínio, tá? A Itália passa por uma crise econômica, e com isso, Portugal, Espanha, França e Inglaterra passam a ser os grandes destaques da arte agora no século XVI, a partir desde o início até praticamente o início do século XVII na Inglaterra de Shakespeare. Tá? Com isso você vai ter Luís Vaz de Camões, François Rabelais na França, Erasmo de Roterdã na Holanda, você vai ter aí o próprio rei da Inglaterra, Henrique VIII, que é um dos homens do Renascimento, Shakespeare, que vem depois, tá? Você tem aí na Espanha o Miguel de Cervantes com a obra Dom Quixote, tá? Então você tem uma expansão do movimento renascentista, tá? Isso é importantíssimo porque com essa expansão as ideias racionais elas acabam atingindo outros palcos e com isso aumenta bastante o questionamento sobre a cultura anterior que era dominada pela Igreja. Com isso, o racionalismo, como eu falei agora, né, dá origem a questionamentos, contestações, que acabam levando, por exemplo, às reformas protestantes, tema aí das nossas próximas aulas. Por fim, você tem a Revolução Científica, resultado desse racionalismo, que a partir do século XIX, importantíssimo, diga-se de passagem, começa a dar um novo ar, um novo jeitão para a cultura e para a ciência, com a presença de um Galileu Galilei, com a presença antes dele, um Nicolau Copérnico, de um Miguel Servet, de um André Vessalio, na Inglaterra um Isaac Newton, né? Mais para frente aí um René Descartes, que acabam sendo os protagonistas desse novo pensamento racionalista que acaba sendo a grande marca desse mundo moderno. Tá ok? Valeu, galera. Até a próxima.